Boa tarde, turma. Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Hoje, na nossa aula, nós vamos recapitular o início do nosso conteúdo, que tem como tema ditadura e democracia no Brasil. Nós vamos ver como se deu o retorno da democracia no Brasil, quais foram os governos que, vamos dizer assim, fizeram com que esse retorno acontecesse, o retorno da democracia. Vamos conhecer quais foram as causas do fim do Estado Novo e do governo de Getúlio Vargas, não é? Logo após o governo de Gaspar Dutra. Então, vamos começar a nossa aula. Eu leio daqui e você lê daí, mas é muito importante que cada um de vocês, por favor, se coloque no lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão, tá certo? É importante também que cada um de vocês possam estar com esse material à mão para sublinhar, circular, se necessário for, certo? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula. O retorno de Getúlio Vargas ao poder. Nas eleições de 1950, Getúlio Vargas concorreu novamente ao cargo de presidente da República. Durante sua campanha, ele criticou o governo de Dutra, chamando a atenção para o descaso com que ele tratou as questões sociais do país. Como eu havia dito, nós vamos só fazer uma recapitulação rapidinho. Eleito, Getúlio Vargas assume novamente a presidência do país em 1951 e promove um governo centrado na consolidação dos direitos trabalhistas e no desenvolvimento da indústria nacional. A disputa entre nacionalistas e integralistas ganhou força durante sua gestão, principalmente entre os militares, pois havia uma questão, a questão central que dividia esses grupos estava relacionada à manutenção ou não do monopólio estatal sobre o setor energético, ou seja, se o Estado deveria manter ou não o total controle sobre as reservas e as refinarias de petróleo, assim como sobre as usinas hidrelétricas e suas redes de distribuição. Os nacionalistas argumentavam que o Estado deveria manter esse controle, já os liberais defendiam que empresas privadas, nacionais ou estrangeiras, deveriam participar da exploração desses recursos. Conservadores e progressistas. Durante a década de 50, houve um crescimento da polarização política no Brasil, ou seja, cada vez mais as pessoas passaram a se concentrar em grupos com ideias extremamente opostas. Dessa maneira, formaram-se dois grupos principais, os conservadores e os progressistas. Os políticos conservadores se organizaram com base na junção dos anticomunistas radicais com os liberais. Esse grupo tinha um apoio de grandes capitalistas estrangeiros e eram compostos pelas oligarquias rurais e a alta burguesia, comercial, industrial e financeira do Brasil. Esses grupos, os políticos progressistas, se formaram com base no apoio de comunistas aos nacionalistas. Em sua maioria, esse grupo era composto por trabalhadores urbanos e por intelectuais. A morte de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, pressionado pelos grupos internos e pelos governos externos de outros países também, e ele, por conta de toda a sua conjuntura de governo, ele encerra sua carreira cometendo suicídio. E isso, infelizmente, trouxe grandes consequências para o contexto político da época. Então, vamos avançar. Tem uma atividade que nos é proposta, que já foi disponibilizada a correção, tá certo? Lá no grupo de atividade. E agora nós vamos conhecer o governo de Juscelino Kubitschek. Após o suicídio de Getúlio Vargas, Café Filho, o vice-presidente, assume a presidência do país a fim de cumprir o restante do mandato. Nas eleições presidenciais de 1950, o candidato Juscelino Kubitschek, conhecido como JK, foi o vitorioso. Após perderem as eleições, os opositores de JK chegaram a planejar um golpe para impedir a posse do novo presidente. Porém, preocupado em manter a ordem democrática, comandantes militares garantiram que o presidente eleito tomasse posse em janeiro de 1956. Em seu governo, JK demonstrou grandes habilidades políticas, sendo capaz de conciliar interesses de diferentes setores da sociedade brasileira. Como nós vimos
anterior ao governo de Juscelino Kubitschek, formou-se os grupos, né? Vimos que formou-se os agrupamentos de conservadores e progressistas, e aqueles grupos tinham interesses diferentes, que estavam dentro do meio político com interesses diferentes. E Juscelino Kubitschek assume o governo em 1956, já mostrando uma habilidade entre esses interesses em conciliar os setores da sociedade com esses grupos que foram sendo formados ao longo do contexto político. O plano de meta. Uma das principais propostas do governo JK era acelerar o desenvolvimento econômico do país, do Brasil. Tendo essa ideia como ponto central, o governo adotou o slogan que afirmava que o país cresceria 50 anos em si. O plano de meta foi um dos maiores destaques do governo JK, pois previa grandes investimentos em áreas essenciais para o crescimento da economia, como os setores energético, industrial e de transporte. Lembrando que nós já vimos as discordâncias lá no governo de Getúlio Vargas, quando ele retorna logo após o governo, e nós percebemos que há uma divisão justamente por conta desses setores energéticos, por conta das disputas, como esse setor deveria funcionar. Dessa maneira, durante a gestão de Juscelino, a produção industrial brasileira cresceu, gerando milhares de empregos. Diversas empresas estrangeiras se instalaram no Brasil. Muitas delas produziam bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos e automóveis, alterando os hábitos de muitos brasileiros. Para atingir os objetivos do plano de meta, o governo recorreu a diversos empréstimos estrangeiros. Assim, mesmo com o crescimento econômico ocorreu durante o período, também houve um grande aumento da dívida externa do Brasil. Além disso, os anos finais da administração de JK foram marcados por uma alta da inflação e pelo crescimento do desemprego, prejudicando grande parte da população brasileira. E aí nós vimos que o plano de meta envolvia trazer ou desenvolver o Brasil em alguns setores que poderiam alavancar a economia do Brasil. E para isso, para fazer essa gestão, fazer com que o país crescesse 50 anos em 5 anos, JK tomou muito dinheiro emprestado a países estrangeiros. E isso fez com que a nossa dívida externa só crescesse. Com a dívida externa crescendo, há uma quebra também, infelizmente, no governo de JK. Aumento de desemprego, aumento da inflação, e isso prejudicou principalmente as classes mais baixas da população. A construção de Brasília. Um dos principais pontos do plano de meta era a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, a nova cidade a ser construída na região do Planalto Central do Brasil. A construção de Brasília fazia parte do projeto de interligar diferentes regiões do país e tinha a intenção de promover o crescimento da densidade demográfica no interior do país, além de estimular o desenvolvimento. O projeto urbanístico de Brasília foi desenvolvido por Lúcio Costa e diversos projetos arquitetônicos de cidades foram planejados por Oscar Niemeyer. A construção da nova capital teve início em 1956, atraindo milhares de operários de diferentes regiões do país, principalmente do Nordeste, em busca de trabalho. Conhecido como candangos, muitos desses trabalhadores não voltaram para os seus locais de origem após finalizar a construção de Brasília. No entanto, por causa da falta de uma política que promovesse a integração desses operários à nova capital, a maior parte deles não teve condições de habitar a própria cidade, tendo de se deslocar para a periferia de Brasília, que contribuiu para a formação das cidades satélites. E aqui a gente vai ver. Brasília foi uma capital pensada, totalmente planejada, e ela tinha como, vamos dizer assim, como objetivo promover o crescimento da densidade demográfica no interior do país, além de estimular o desenvolvimento econômico daquela região. Foi um projeto ousado para aquela época, um projeto que trouxe grandes nomes da arquitetura brasileira e que possibilitou que Brasília fosse o que ela é hoje, uma cidade, uma capital planejada que atendesse às demandas e às necessidades do desenvolvimento do nosso país.
A inauguração de Brasília ocorreu durante o último ano do mandato de Juscelino, em 21 de abril de 1960. Apesar do clima de euforia difundido pela imprensa, que destacava a modernidade e a beleza da nova cidade, muitas pessoas criticaram a transferência da capital, pois ela distanciava a maior parte da população do centro político do país, dificultando assim a mobilização popular para fazer reivindicações do governo. Então surge aí, a gente percebe que aqueles que ajudaram a construir de fato Brasília, eles não tiveram acesso, eles não puderam ficar naquela cidade. E até tinha um motivo político, não é? Na verdade, para que não houvesse a massa ali próxima, para que o povo não pudesse reivindicar alguns de seus direitos. E, na verdade, isso, pelo fato deles não poderem ficar na capital, formou-se a cidade satélite, a periferia ao derredor de Brasília. Vamos avançar. Aqui nós vemos a cultura brasileira na era do JK. Houve um desenvolvimento. Todas as vezes que a gente pensa em desenvolvimento urbano e econômico, a gente pensa também na mentalidade e na cultura daquela época, que foi absorvendo outras culturas, foram absorvendo música, teatro, cinema, e ao absorver de outros países esses itens, música, cinema, teatro, traz também um novo conceito para essas áreas da nossa cultura. E na era de JK, a música ganhou espaço, houve um crescimento que trouxe favores à música, ao desenvolvimento da música, do cinema, do teatro, e isso tudo proporcionou um desenvolvimento cultural do governo de Juscelino Kubitschek. Aqui nós temos uma atividade que nos é proposta no nosso roteiro, e aqui eu encerro a minha aula. Então, meus amores, convido vocês a fazer uma segunda leitura com muita atenção, de um jeito que você possa ter como responder as suas atividades com alegria, com êxito, pois toda a atividade ela está pautada lá no nosso texto. Então, é importante que vocês façam a segunda leitura, com certeza façam atividades sem nenhuma dificuldade. Ok, meus queridos? Essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam realizar as atividades com alegria. Beijos e até a próxima!